Vamos torcer para que a nossa internet também coopere conosco, né, gente? Que vocês sabem que essas coisas às vezes são. Mas, ó, se cair de repente, aguarda um pouquinho, a gente já volta e no fim dá tudo certo, tá bom? Enquanto isso, eu vou dando entrada pro pessoal aqui. Espero que eu tenha colocado em todos os grupos, né? Boa noite, Sofia, tudo bom? Vamos fazer uma enquete enquanto isso. Vocês já leram o livro, certamente? Se não leram ainda, vão acabar lendo, porque hoje as meninas vão acabar estimulando vocês a essa leitura. Mas vamos pensar, os que já leram, qual conto vocês preferiram de todos eles? Quem quer falar? Ô, gente, eu acho que eu tô apaixonada pela Mariana. Agora vai ser irreversível isso. Cara, eu tô até arrepiada, juro por Deus. Minha perna ficou até arrepiada de ver você falando desse jeito, porque pra mim é exatamente como eu me sinto. Porque eu posso ler Clarice quantas vezes forem, parece que sempre tem uma grande novidade pra mim, sabe? Aê, chegou a Maíra, né? Entendeu? Eu nunca consigo ler a Clarice e dizer assim, para mim é a mesma coisa. Para mim já tinha entendido isso da outra vez. Talvez a gente sim, eu entendi isso da outra vez, mas passei a entender muito mais agora, né? Nesse sentido que eu queria expressar para vocês. Bom, são 18 horas, plena sexta-feira, né? A Maia já está lá fora dando o grande show da vida dela, que é latir para todos que passam aqui perto da minha casa. Nesse horário, muitas pessoas passam mesmo. Então a gente vai acabar tendo que incorporar isso, né? É, por que nós escolhemos a Clarice Lispector? Primeiro, já tem algum tempo, um tempo razoável, que a gente não trabalha com essa autora. É, nós lembramos aí da última vez, foi Laços de Família, e eu acho que foi em 2017 que nós trabalhamos com Laços de Família. A Hora da Estrela já tem mais tempo ainda, eu acho que foi 2015, algo assim. Então, nós resolvemos retomar a Clarice Spector com a Felicidade Clandestina, até porque alguns alunos ainda permanecem no curso desde aquela época, ou outros, não que permaneçam no curso, mas aqueles alunos, vocês sabem, né? Não conseguem passar em medicina, vão fazer um outro curso, aí vem que a paixão é medicina mesmo, voltam, e para não repetir também, a gente acaba sempre tendo novos desafios. Senão a gente também teria já o mesmo texto lá no YouTube, então eu gosto também de renovar a nossa própria leitura. E lembrando que não é só esse livro que nós temos para ler, mas vocês também têm aquele material Lilás, né, que tem os contos que nós separamos de outros escritores. O livro que nós estamos lendo dessa vez, ele foi publicado em 1971, e o livro recebe o título de um dos contos, né? Então o livro é chamado Felicidade Clandestina e um dos contos é A Felicidade Clandestina. E se nós formos olhar bem para o conjunto de contos, nós vamos perceber uma toada única em todos eles, que é uma coisa bem Clarice Lispectoriano, que é a questão da não permanência, né? Nada é eterno, tudo é clandestino, inclusive a felicidade. Os amantes são clandestinos, as aventuras são clandestinas, a ilegalidade é clandestina, a forma com que aquela
a aluna confronta o professor dela, é algo totalmente clandestino. E todos os contos eles passam por essa situação de ser clandestino, tá bem? De não ser algo que está ali colocado numa parede fixa, dura, engessado. Então nós temos uma Clarice aí mais madura, mostrando a maturidade que ela conseguiu desenvolver com a vida. Quero agradecer imensamente a Maíra e a Aline por aceitarem esse desafio, né? E prometo que vou ficar bem quietinha durante toda a live. Depois que elas duas falarem, eu vou abrir para vocês fazerem considerações ou perguntas, colocações. Quero agradecer também a presença, deixa eu ver de quem que eu quero agradecer a presença aqui, da professora Monique, que está assistindo a aula conosco, também da professora Clodoelma de Chapada e de todos os alunos aqui presentes. Espero que vocês tenham uma boa live, anotem o que as professoras forem falando e principalmente usem depois nas redações de vocês na hora de fazer as dissertações. Quem vai começar, Aline ou Maíra? Olá! Você vai assistir agora a live que a professora Maíra e a professora Aline fizeram sobre 2 contos do livro da Clarice Lispector, Felicidade Clandestina. Sim. A professora Maíra falou exatamente do conto que deu o nome ao livro, Felicidade Clandestina, e a professora Aline falou sobre o conto Miopia Progressiva. Elas mostraram como utilizar esses contos nos temas que nós temos no Enem, eventualmente teremos no Enem, e eu convido vocês a ver também, verificarem aí como foi muito, muito emocionante a participação dos nossos alunos. Sim, ler Clarice Lispector é sempre muito emocionante. A professora Maíra começa falando sobre felicidade clandestina e mostrando aquilo que há de mais surpreendente no conto. Vamos ver o que ela fala. Protagonista, mas a protagonista que é também a narradora, né? Um conto aí em primeira pessoa. Mas ela sempre inventou uma desculpa para não entregar esse livro. E um dia, eis que a mãe descobre e fala, fica indignada, né? Porque percebe a maldade também envolvida ali e ordena que ela deixe o livro com a colega pelo tempo que ela quiser. Aí a menina, protagonista, narradora, ela fica em estado assim de êxtase mesmo, não é exagero, ela fica em um estado de graça, e assim ela vai para casa. Ela não começa a ler imediatamente, porque a gente imagina, no primeiro momento, pelo senso comum, né, pelas noções de realidade assim, que a gente tem, que ela vai chegar e ela vai ficar com o livro, ela vai agarrar e vai só ficar lendo até não parar mais. Tanto era a vontade dela de ter acesso à obra, mas não. Ela assim, não começa a ler imediatamente, ela finge, e ela nem tá com o livro, aí de repente ela abre, lê umas linhas maravilhosas e sente muito feliz, com um grande prazer em se deparar com o livro quando ela finge que não tá vendo e ele aparece. Então ela cria todo esse jogo de ir curtindo aquilo devagarzinho, né? Assim, e entrando nesse universo, nesse contato com o livro do jeito dela. Então, às vezes, ela tem esse trechinho, né? Ela sentava na rede, balançando-se com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Gente, mas é isso mesmo. Como assim, né? Essa que é a questão do conto, né? Que fica bem evidente aqui no final. O tamanho da emoção em torno de algo que pode parecer tão banal, né, para o leitor no primeiro momento. Depois desse trecho, dessa frasezinha, tem mais uma outra que encerra o conto, que é essa abaixo. Não era mais uma menina com um livro, era uma mulher com o seu amante, né? Então, depois que ela está com o livro no colo ali na rede, vem essa última afirmativa e aí o conto termina. E aí a gente já engata assim, uma interpretação, uma leitura do conto de que essa menina passou por um processo ali ao longo do percurso de amadurecimento.
isso de, a gente pode interpretar essa questão de, não é mais só, é um livro, é uma mulher com amante, não é uma menina, é uma mulher. Então, é como se esse tipo de episódio, né, trouxesse aí um processo de crescimento, transformação e autoconhecimento. Pode passar, Su. Vamos refletindo sobre isso, como, por que, como assim, né? Então, ao final, tem um trecho, ainda um pouco antes desse último momento, que remete aí ao título do conto. Ela diz assim, ó, criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim, parece que eu já pressentia, né? Então, o que isso quer dizer, né? Ela está dizendo que ela ficava dificultando ali essa leitura, esse contato com o livro, porque para ela esse momento de felicidade tem algo de clandestinidade, que a Su foi dizendo ali no início, né? Então, vamos pensar melhor nesse termo, o que seria clandestino? O que a felicidade é clandestina? Pode baixar um pouquinho, Su. Clandestino significa, então, às escondidas, ó, algo oculto, também da perspectiva da ilegalidade, imoralidade, é algo que tem que ser escondido, não é? Senão ela usaria a felicidade escondida, né? Felicidade oculta, mas é algo que tem esse toque também do proibido, do que escapa assim, à normalidade, à regra, né? Então existe assim uma revelação que a gente percebe nesse final, que é muito próprio da escrita de Clarice, que o professor de literatura chama muitas vezes de epifania, em que as coisas fazem sentido, finalmente alguma coisa mais concreta acontece e transforma a personagem. Então, a descoberta desse sentimento, pode, ainda não, só mostrar lá o... Assim, descoberta desse sentimento de alegria e euforia, né, essa revelação que ela tem aí ao final, né, frente a um acontecimento que parece corriqueiro, pode ser relevante para o outro, né? Ela nomeia esse sentimento como felicidade, ao se dar conta que para ela a felicidade tem esse traço oculto, que só ela vê. Então é como se para aquela menina ser feliz, estar feliz, fosse algo muito particular, assim, algo que o outro não enxerga. Eu acho muito interessante isso, né? Se a gente pensar nos momentos de felicidade que a gente experimenta e como que o outro entende isso ou não, né? Então, a criança descobrindo pela primeira vez essa euforia, né, de conquistar uma coisa que queria muito, né? E é engraçado que seja um livro, né, gente? Então, é uma felicidade oculta, né? Inalcançável, incompreensível. Então, o que tem a ver essa questão do ilegal e imoral? Fiquei meio perdido. A gente não vai entender isso literalmente, mas sim como alguma coisa que escapa aos padrões, né? Que estão assim, só está dentro dela, né? É alguma coisa que quebra com, vamos pensar assim, o padrão, a lei, o que acontece, o status quo, né? As coisas tais quais elas são. A gente pode ir um pouco por esse caminho para refletir sobre também o título, né? E também esse trecho que remete a ele. Vamos seguir para como colocar uma citação desse ponto no texto de vocês. Então, isso aqui atendendo a pedidos, porque na live que a gente fez sobre quarto de despejo, semestre passado, os alunos gostaram muito, né, os espectadores, dessa parte em que a gente sugere como fazer uma citação dessa obra, né, num parágrafo, enfim. Então, aí a gente atendeu a essa demanda de vocês, que souberam que a gente ia fazer essa live aqui e pediram. Então, no curso de redação, a gente acabou de fazer uma redação sobre esse tema aí, sobe um pouquinho ainda, que é o tema dos nativos digitais. O pessoal olhar qual que seria a frase temática que eu pensei, que a gente pensou. Então, nativos digitais e a busca do equilíbrio entre o real e o virtual. Né? Nossa, como eu vou citar essa obra, né, com essa reflexão sobre a felicidade, a infância, o livro e tudo isso, num tema que trate do universo digital, né?
mas é que trata também desse equilíbrio, né, entre o real e o virtual. Agora sim, vamos ver esse primeiro parágrafo do desenvolvimento. Como que eu poderia usar fazer uma citação nesse ponto ali da redação, né? Como que eu traria para sustentar o meu argumento? Vou mostrando para vocês, e aí vou procurar mostrar alguns detalhes, e vocês perguntam, vocês falam, queria entender melhor esse ponto, ou enfim, fique à vontade depois. Então, começa com esse recurso coesivo, né, que vai fazer a articulação com a introdução. Nesse contexto, é importante destacar que a restrição das experiências dos jovens da atual geração ao universo virtual vem prejudicando o seu processo de autoconhecimento, o qual requer amplo contato com questões subjetivas da esfera real. Tal trajetória é retratada no conto Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector, que explora a descoberta da alegria como algo muito peculiar que pode ser despertado pelo contato com um livro de literatura. No enredo, a menina amadurece a partir de conflitos e reflexões próprios da realidade. Assim, o desenvolvimento dos nativos digitais carece do esforço de se afastar das sedutoras facilidades disponíveis a um clique e vivenciar as dificuldades e os prazeres tão bem explorados. Deixa eu tirar o som, né? Na obra, de se lidar com os outros e as próprias emoções. Então, gente, esse é o parágrafo aqui com a sugestão de uma citação não literal, né, uma citação indireta aqui, não com as próprias palavras da autora, um jeito assim mais tranquilo de se fazer, mais visual. E como que essa citação se encaixa, né? Vamos observar aqui o argumento. Qual é o argumento que certamente foi apresentado lá, então, na introdução, na tese? De que existe, então, uma restrição dos jovens. Os jovens estão muito restritos aí ao universo virtual, já que a questão é o equilíbrio entre os dois, o real e o virtual. O argumento vai dizer aqui que eles estão bastante restritos ao virtual, o que prejudica o seu autoconhecimento, conhecimento de si próprios, né? Quer dizer, o que eu realmente quero, o que eu quero estudar, para onde eu quero ir, enfim, isso às vezes é um pouco comprometido, né? O autoconhecimento também tem a ver com isso. São só alguns exemplos. Para que eu tenha autoconhecimento, né, eu preciso ter objetivas da realidade, questões sobre mim mesmo, questões que envolvem o real, né, que vão para além do virtual. Aí, olha só, esse tal trajetória com recurso coesivo, eu coloco até como dica para vocês, porque eu acho que às vezes vocês têm dificuldade em introduzir a citação, vocês vêm com desse modo, enfim, alguma coisa que às vezes dificulta, né, a articulação. Talvez um conectivo que faça uma retomada só, né, do argumento possa ajudar a introduzir uma obra de ficção, como é um exemplo aqui. Então, aqui, por que está como tal trajetória, né? Porque anteriormente no argumento é mencionado um processo, né, de autoconhecimento. Então, esse processo de autoconhecimento, quer dizer, tal trajetória, é retratada no conto Felicidade Clandestina. Ele entra, né? Vejam como é pontual, mas suficiente a exploração dessa obra, desse conto. Então, eu não posso nem, como a Su implica com toda a razão, ficar contando a história, nem tampouco eu posso só mencionar, porque já basta, né? Eu tenho que encontrar, como os nativos digitais, um equilíbrio, um meio termo. Aqui eu menciono do conto o que eu quero trazer realmente para sustentar o argumento, e do enredo eu destaco só o que é importante para eu fazer justamente isso, que é figurar ali a ideia apresentada. Então, eu vou destacar de tantas coisas que aparecem nele o que para defender essa ideia, né, em relação ao autoconhecimento. Justamente algumas coisas que eu abordei aqui, não por acaso, né, em relação à interpretação dele, de que dessa descoberta da alegria, do que eu amo, que eu adoro, como que é essa felicidade, né? E isso foi despertada por um livro, essa emoção, inclusive. Então, existe daí um trecho aqui
muito escolhido a dedo, né, do conto, da história ali mesmo, do enredo, que menciona esse amadurecimento a partir desse conflito com a outra garota, que se ela não se lançasse, né, se ela não fosse atrás, né, vamos dizer, insistentemente, como acontece, ela não conseguiria, e também, sem dúvida, esse final é muito reflexivo, é muito ela consigo, né? Então tem tudo a ver com essa trajetória, né? Esse processo de amadurecimento e autoconhecimento. E aí tem esse encerramento, com uma retomada da ideia de um jeito diferente, né? O desenvolvimento dos nativos digitais não tem, né, esse movimento que é destacado no conto. Falta, porque é tão fácil, né, eu pegar um dispositivo, alguém falou um negócio que eu não gostei, tchau, né, nem quero. Esse tipo de associação está sendo feita aqui, né? No final, eu retomo e falo, olha, sabe isso que eu coloquei aqui, esse processo? Então, esse desequilíbrio todo tem muito a ver com isso. É muito mais fácil e muito mais sedutor eu ficar ali naquele universo mais cômodo, né, do que eu enfrentar essas questões, assim, tanto negativas, que a gente pensa nesses desafios aqui atravessados na história, como positivos aí depois, né? Depois dessa pequena saga infantil, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem várias dicas que estão embutidas aqui, dicas de coesão, dicas de estrutura de parágrafo, dicas de citação, etc, tá bom? Então, seguindo, o que vem para nós é a professora Aline, maravilhosa, que vai falar sobre o segundo ponto. Bom, então vamos lá. Depois dessa explicação muito interessante do conto Felicidade Clandestina, nós entramos então para o terceiro ponto da obra Felicidade Clandestina, né, que seria aí o conto, o conto Miopia Progressiva. E eu já coloquei aqui, logo no início, o trecho inicial do conto. O conto começa assim: se era inteligente, não sabia. Ser ou não inteligente dependia da instabilidade dos outros. E isso é muito interessante justamente porque já no começo do conto nós já temos, ou já somos obrigados a fazer uma reflexão e pensar, realmente, será que quem eu sou, o fato de eu ser ou não ser alguma coisa, vai depender do olhar do outro, da perspectiva do outro, ou de como ele se encontra na vida, como está a sua estabilidade ou instabilidade? Então, a partir dessa reflexão, a gente entra para o que nós precisamos aqui. Parece que a Sus saiu da redação? Não, tá aí, né? Ótimo. Então, vamos lá. Primeiro, só para fazer uma contextualização em relação ao conto, esse conto ele tem ali 2 nomes. Como assim? Bom, ele foi publicado originalmente no livro Legião Estrangeira, outro livro, né, da Clarice Lispector, em 1964. E naquele momento ele recebeu o nome de Evolução de uma Miopia. Por isso é que em alguns momentos vocês vão aí pesquisar na internet, talvez, e vocês vão encontrar esse conto com esse nome, né, Evolução de uma Miopia, mas é por conta desse fato aí. Já em 1971, ele foi publicado no livro Felicidade Clandestina, que é o que nós estamos trabalhando, já como Miopia Progressiva. E se trata, então, do terceiro conto dessa obra, e o narrador desse conto é um menininho, né, que ele está ali cercado de pessoas que ficam avaliando as atitudes dele, avaliando quem ele é, né? E, claro, dependendo da reação das pessoas ao que ele faz, ao que ele fala, ele acaba se reconhecendo ou ele acaba se entendendo. Mas a gente vai ver mais para frente que isso também apresenta aí as suas problemáticas, né? Mas a expectativa do protagonista é desvendar aí a chave da sua inteligência. Ele quer entender em que momento ele vai conseguir se tornar totalmente uma pessoa inteligente. E por que isso? Por que ele fica tentando descobrir aí essa chave da inteligência? Porque ele percebe que em alguns momentos ele faz comentários, ele tem atitudes que ele já tinha feito antes, que tinham dado certo, que as pessoas tinham rido, tinham ali recebido de maneira muito positiva a atitude, o comentário dele. Ele fazia esse mesmo comentário em um outro momento e as pessoas
não gostavam, as pessoas não reagiam bem ao que ele estava fazendo. Então ele ficava pensando, né, por que quando eu faço o tratamento dá certo e quando eu faço a mesma coisa em outro, isso não ocorre? Então essa é o questionamento que dá para o como. Então, pensando, né, em toda a história desse conto, já disse que nós temos como narrador um menininho e que procura aí descobrir, desvendar qual é a chave da sua inteligência. Isso acontece justamente por conta da instabilidade dos outros à sua volta, né? Em um momento eles riem daquele comentário, daquela situação, no outro momento eles não fazem. Quando ele faz aí uma observação inteligente, né, é aquilo que eu já disse, né, às vezes ele é recebido realmente como uma pessoa inteligente. Como eu já disse nesse comentário em outro momento, isso não acontece. Só que aí, já tem um momento de virada, digamos, de espécie de amadurecimento. A professora Maíra falou sobre esse amadurecimento e nós vamos fazer isso aqui também, que é justamente quando ele fica sabendo, ou quando ele é convidado a passar o dia inteiro na casa de uma prima dele. É uma prima casada, com filhos, e essa prima tinha o sonho de ser mãe. E ele, como criança, ele começou a pensar que, como a prima dele não o conhecia, ele poderia já de início se apresentar para ela de uma forma e ela veria exatamente como ele estava se apresentando. Então, se ele se apresentasse como um menino inteligente, ela o veria como inteligente. Se ele se apresentasse como um menino palhaço, inclusive é a palavra usada no conto, a prima dele iria vê-lo da mesma maneira. Então ele começa a imaginar todo, né, o cenário ali que aconteceria se ele se apresentasse de uma maneira, se ele se apresentasse de outra. E ele acreditava que não importa como a prima dele ia julgá-lo, nada iria mudar na natureza, mas ele ficava pensando, como eu devo me comportar? Como eu devo me apresentar para ela? Será que se eu me apresentar dessa maneira, ela vai me aceitar bem? Será que se eu me apresentar da outra maneira, ela vai reagir, né, de maneira positiva? Bom, só que acontece uma situação muito interessante, que é, ele chega na casa da prima e nada daquilo que ele havia planejado aconteceu. Ele imaginava que a prima dele iria, né, dar todo o amor dela para ele ali naquele momento, que ele seria mimado, que ele seria ali elogiado, acariciado, enfim, porque ele se apoiava naquela ideia de que minha prima quer ser mãe, eu sou uma criança, ela ama crianças, então eu vou ser tratado da melhor maneira possível, né? Então ele fez muitos planos ali na cabeça dele. E, né, um dos pontos mais importantes aqui que eu não mencionei é que esse menino ele era míope, né? Então é por isso o nome do conto também. A gente fala um pouquinho sobre isso. Só que quando ele chega na casa da prima, nada do que ele havia planejado dá certo. A prima não o trata da maneira como ele achava que ela o trataria, né? E as situações não acontecem como ele gostaria, porque ele achava que chegaria na casa da prima e ela, né, ficaria muito feliz com ele ali e daria todas as regalias que ele desejasse, né? E não, quando ele chega lá, ela fala, fica brincando aí que eu vou limpar a casa. E aí ele tem aquele primeiro choque, né? Como assim? Ela não está agindo como eu achava que ela agiria. E uma coisa muito importante, ela tinha um dente de ouro do lado esquerdo, já para ele. Ele não sabia que a prima dele tinha esse dente de ouro. E aquilo foi, assim, meio que um choque para ele, porque ele não contava com essa informação, né? Que não havia sido considerada por ele. Só que com o passar do tempo, ali na casa da prima, ele começa a perceber que ele não precisava da visão da prima dele sobre ele, que ele poderia se apresentar como ele quisesse. Ele poderia ser quem ele era, sem se preocupar com o que a prima pensaria, o que a prima iria achar disso, né? E também é interessante porque nesse momento ele começa a perceber que a prima dele, ela já começa a reagir em relação a ele de uma maneira também mais positiva. Então ele começa a perceber, digamos que a naturalidade de toda aquela situação. Então, pensando nisso, a gente pode também falar sobre o amadurecimento do menino,
né, que passou também por um processo de transformação e de autoconhecimento. Por quê? E no momento do conto, ele passa a perceber que essa chave da inteligência que ele procurava não estava com ele. Isso não dependia dele. Não importava o que ele fosse fazer para ser entendido como inteligente, porque não estava, né, sob o domínio dele esse tipo de decisão. E ele percebeu também que essa mesma chave não estava com os outros. E para ele começou a perceber que, poxa, tá tudo bem, né? Essa chave da inteligência não depende de mim, não depende dos outros, e ele começa a ter esse processo de autoconhecimento, de amadurecimento, e de pensar que, independentemente das perspectivas das outras pessoas, né, na verdade, você nunca vai se apresentar totalmente como você é, as pessoas nunca irão te perceber também como você é totalmente. Então, isso remete também àquela carga de subjetividade que todos nós carregamos, né? E isso é muito interessante. Então, assim como a menina do conto Felicidade Clandestina passa por esse processo de amadurecimento, de autoconhecimento, o menininho do Miopia Progressiva também passa por esse mesmo processo. Pode seguir isso? Bom, e aí a gente, só para explicar um pouquinho sobre o título, né? Nós vamos entender com esse título, Miopia Clandestina, a Clarice ela vai apresentar essa mutação comportamental, essa mudança de comportamento de um menino que se vê aí diante de uma miopia que se agrava a cada visão desfocada de si mesmo em relação ao mundo exterior. Então, ele tem aquela expectativa sobre ele, só que as pessoas não reagem daquela mesma maneira. Então, é como se fosse realmente uma miopia progressiva, né? Uma miopia que acaba piorando, porque ele fala, poxa, eu já achava que eu estava vendo com claridade quem eu era, e os adultos estão me dizendo que não é bem assim. Que como eu me vejo não é necessariamente como eles me veem também. Então, a gente pode remeter o título desse conto a essa situação. E também aí essa consciência do personagem que volta, né, ou que aparece ali no meio do conto, que vai desejar aí, que vai imprimir, né, que vai retratar esse processo de transformação em relação à descoberta do propósito de sua existência a partir do conhecimento, é claro, do seu conhecimento de mundo limitado. Então, ele percebe a limitação do seu próprio conhecimento, ele também percebe a limitação do conhecimento do outro, e ele passa a perceber que a miopia dele vai estar, sim, na verdade, a Clarice, né, entende que essa miopia ela pode ser associada a esse fato de que há uma limitação ali do entendimento, do percebimento do mundo, da percepção do mundo por seus próprios olhos, mas isso não tem por que ser também algo negativo nesse sentido. Então, para entender um pouco o título, a gente poderia fazer essa associação aí. Essa miopia progressiva se refere a essa percepção que ele tem de si mesmo, que quando ele começa a tentar ver de uma determinada maneira, se ver de uma determinada maneira, ele percebe que as outras pessoas não veem assim. Então, é como se aquela visão que ele tivesse dele piorasse um pouquinho mais. E, né, isso fosse progredindo aí com o passar do tempo. Bom, aí eu selecionei algumas reflexões para a gente comentar sobre esse conto, né? Algumas reflexões que são possíveis a partir da leitura desse conto. Claro que não estão todas aqui. Se vocês forem observar, creio que vocês já tenham lido o conto, vocês iriam encontrar uma infinidade de outras reflexões. Mas eu selecionei algumas aqui só para a gente ter um trabalho um pouco mais pontual aqui nesse momento. Bom, a primeira reflexão que eu trouxe aí é a crítica que nós podemos encontrar no conto também em relação à inaptidão dos adultos para lidar com a inteligência dos outros, principalmente crianças, porque existe um momento do conto em que há o seguinte trecho, né? Ao dizer alguma coisa inteligente, cada adulto olharia rapidamente o outro, com um sorriso claramente suprimido dos lábios, um sorriso apenas indicado com os olhos. Sabe aquela resistência de que quando a criança faz uma gracinha e a mãe ela não está ali naquele momento de dar bola para o filho, ou o filho acabou de fazer alguma arte, né, e a mãe está ali fingindo que está com raiva do filho, o filho faz uma gracinha e a mãe olha para o pai assim, e eles seguram o sorriso porque não querem ceder aí, ao comentário engraçado, ou aquele comportamento daquela criança. Então é basicamente isso. Ele tinha uma expectativa, ele falou, olha, eu vou falar isso daqui, e as pessoas vão reagir, né, de uma outra maneira, mas aí um adulto olhava para o outro e não faziam comentário nenhum, só esboçavam ali um meio sorriso, que, né,
não querendo ali ceder a essa expectativa do menino. Então, a gente pode falar sobre isso também. Isso nos leva aí, talvez, a pensar, né, já na redação, em situações que nos levem a refletir, ou em temas que nos levem a refletir também, sobre justamente esse receio, né, que se tem em relação à opinião do outro, em relação à postura do outro, esse não aceitar o que o outro pensa, ou o comportamento do outro, enfim, coisas nesse sentido a gente pode associar com esse conto também, tá? No conto, a miopia do garoto, enquanto deficiência física, também pode estar relacionada, pode ser entendida como uma dificuldade individual de autoafirmação. Quem é que, como eu, né, sabe, entende um pouco dessa ideia de você não conseguir enxergar bem, não conseguir ver as coisas com claridade, você não conseguir ter aquela nitidez, né, das imagens que estão à sua frente. E isso pode estar associado também à nossa percepção, ou melhor, à percepção que cada um tem sobre si próprio. E no conto, essa miopia desse menininho vai remeter a isso também, essa dificuldade que ele tem de se autoafirmar. Ele pensa que é de uma determinada maneira, mas os olhos dos outros não veem como ele o vê. Então, o míope passa muito por isso, né? Não enxerga como os outros enxergam. Então, a gente pode pensar. Bom, a dificuldade de enxergar pode ser também, só volta um pouquinho isso rapidinho, pode ser uma forma peculiar de libertá-lo aí do olhar do outro, né? Se algumas vezes ele se via inteligente quando as pessoas admiravam-se do que ele dizia, em outros momentos seus parentes não julgavam assim. Ele não se reconhecia inteligente e questionava-se também pela instabilidade contida no contato direto com os demais membros de sua família. Como assim, professora? Bom, assim, quando ele fazia um comentário que ele considerava inteligente, os alunos reagiam, né, afirmando ou confirmando essa expectativa dele, ele se sentia inteligente. Quando ele fazia o mesmo comentário e não era recebido da mesma maneira, ele já não se sentia também inteligente. Então, assim, ele se media também pelo olhar do outro. Se o outro não reagiu daquela maneira ao meu comentário, é porque eu não consegui atender a essa expectativa, não consegui mostrar realmente essa minha inteligência. Então, a gente pode fazer essa associação de que nós somos, às vezes, ou nós nos apresentamos, às vezes, como o outro nos vê, como o outro quer que nós sejamos, quer que nós nos comportamos. E isso também está relacionado a essa nossa necessidade, ou nossa dificuldade, melhor, né, de nos autoafirmarmos, de nos percebermos como nós acreditamos que somos. Vocês conseguem perceber, né? A Clarice, ela tem muito disso, de trazer a gente mais para ficar sobre essas reflexões aí, sobre quem nós somos, como nós nos comportamos e tudo mais. Bom, uma outra reflexão que a gente pode tirar desse conto é essa ideia de julgamento que a sociedade tem sobre... Aline? Julgamento que nós fazemos conosco, né? Porque sempre que ele enfrentava o julgamento alheio, ele se mascarava, ele passava a se comportar de acordo com aquilo que as pessoas queriam dele, para que ele pudesse aí atender aquela exigência que era feita em relação a ele. Né? Tanto é que nós temos o seguinte trechinho, ó, às vezes, pois, ele tentava reproduzir suas próprias frases de sucesso, as que haviam provocado movimento no tabuleiro de damas. Não era propriamente para reproduzir o sucesso passado, nem propriamente para provocar o movimento mútuo da família, mas para tentar apoderar da chave de sua inteligência. Então a gente consegue perceber como ele tentava uma e outra vez aí encontrar essa chave, esse momento de autoafirmação, de conhecimento de si próprio. Pode passar, Su. E aí, por último, nós precisamos falar sobre o ponto crucial do conto, que é o momento em que começa ali o processo, né, de virada desse conto. Acho que a Maria Luísa vai colocar aplicado. Bom, o ponto crucial do conto se dá justamente no momento em que ele recebe a informação de que ele vai passar um dia com a prima.
é um contexto desejado, ele quer muito, né, passar esse dia com a prima, mas se trata também de um contexto inesperado. E é isso que vai provocar todas aquelas mudanças na percepção que ele tem sobre o mundo. Eu trouxe aqui para vocês o trechinho, né, em que percebe-se os planejamentos que ele começa a fazer por conta desse momento inesperado, desconhecido, em que ele precisa se autoafirmar, ele precisa mostrar quem ele é, ou melhor, quem ele quer que a prima veja que ele é. Então, temos o seguinte trecho. A semana que precedeu o dia inteiro, porque ele iria passar um dia inteiro com a prima. Então, para ele ser a manhã, almoço, né, merenda, então ele já fez o planejamento do dia todinho. Então, na semana que precedeu o dia inteiro, começou por tentar decidir se seria ou não natural com a prima. Procurava decidir-se logo de entrada de alguma coisa inteligente, o que resultaria que, durante o dia inteiro, ele seria lidado como inteligente. Ou se faria logo de entrada algo que ela lidasse bem comportado, ou se faria com que durante o dia inteiro ele seria bem comportado. Se a oportunidade de escolher o que ele seria pela primeira vez por um longo dia, e além de tirar os óculos a cada dia. Então ele acreditava que ele era capaz de fazer com que uma pessoa que não conhecia ainda tivesse a visão que ele gostaria que ela tivesse dele mesmo. Só que aí a gente já sabe, né, o que acontece quando ele chega lá, o cenário é totalmente diferente, a prima nem dá muita bola para o que ele iria fazer ali, ó, tô brincando aí que eu vou, né, arrumar a casa, limpar a casa. Então ele percebe que não seria da maneira como ele esperava. Pode passar, Su? E nós chegamos então ao momento de epifania, o ponto mais alto do nosso conto, que é o momento em que ele percebe que ele não precisa tentar fazer com que as pessoas o vejam de uma determinada maneira. Nós temos o seguinte trecho, ó. E foi como se a miopia passasse que ele visse claramente o mundo, o relance mais profundo e simples que teve da espécie de universo em que vivia e onde viveria. Não um relance de pensamento, foi apenas como se ele tivesse tirado os óculos, e a miopia mesmo é que o fizesse enxergar. Talvez tenha sido a partir de então que pegou um hábito para o resto da vida. Cada vez que a confusão aumentava e ele enxergava pouco, tirava os óculos sob o pretexto de limpá-los. E, sem óculos, pitava o interlocutor com uma fixidez reverberada de cego. Isso significa o quê? Significa que naquele momento em que ele tentava ali ver com nitidez as situações, foi quando ele percebeu que a alternativa não fazia muito sentido, que a verdadeira visão que ele teria era justamente essa visão míope, né? Essa visão talvez indefinida, talvez não nítido aos olhos comuns, aos olhos humanos. Você quer falar, Maíra? Eu fiquei pensando aqui, né, quando você colocou essas questões, assim, de enxergar como que os olhos também têm a ver com, assim, com a racionalidade, né, assim, tudo pensado, tudo planejado, o menino era assim, e aí ele foi aprendendo, percebendo que nem tudo se resume, se reduz na vida, né, esse cálculo todo frio, racional, mas que algumas coisas estão totalmente fora e às vezes as coisas mais surpreendentes, importantes, que até trazem um alívio para ele, no caso aí, né, uma libertação. Fiquei pensando nisso. Ela joga com esse sentido literal e não literal também do enxergar, do ver, né? Exato. E o que faz com que ele perceba exatamente isso, né, para relevância não, mas vamos usar palavras não é bem nesse sentido, né? Essa irrelevância da racionalidade, né? Porque quando ele percebe que a prima tinha o dente de ouro, e ele fala, nossa, olha, exatamente isso que está sendo apresentado para mim, nunca, né, que isso teria passado pela minha cabeça. Então seria ali o inesperado, o imprevisível, que passou então a chamar a atenção dele e fez com que ele passasse a enxergar o mundo de outra maneira, como se ele tirasse os olhos para ele, tirasse os olhos não, tirasse os óculos para ele poder enxergar bem. Certo? Pode passar, Su. E aí, o que eu fiz? Eu fiz o mesmo que a Maíra. Eu peguei o primeiro texto para mostrar para vocês que, seguindo aquela mesma linha de pensamento que a Maíra tinha mostrado para vocês naquele primeiro momento, nós podemos usar esse ponto para justificar, né, para
comprovar a afirmação que estava sendo feita ali no começo do parágrafo. E aí, para vocês observarem, eu até cometi uma falha ali que foi percebida depois, que foi o fato de eu repetir ali ou destacar, né? Mas, vocês sabem, na redação de vocês, quando vocês forem fazer lá, revisar o rascunho, vocês já tentem encontrar essas situações para vocês não cometerem. Mas, pensando naquela mesma situação que a Maíra havia dito sobre o tema 1, dos ativos digitais e o equilíbrio, como o processo de amadurecimento, de autoconhecimento acontece nos dois contos, nós podemos usar de uma maneira muito semelhante as duas situações. Vamos observar, nesse contexto é importante destacar que a restrição das experiências dos jovens da atual geração ao universo virtual vem prejudicando o seu processo de autoconhecimento, o qual requer amplo contato com questões subjetivas da esfera real. Tal trajetória, como a Maíra disse, que seria esse processo de autoconhecimento, é retratada no conto Miopia Progressiva, de Clarice Lispector, que explora a descoberta libertadora de um menino míope acerca da própria limitação e reconhecer claramente o mundo que o cerca e entender as pessoas com as quais convive. Cabe destacar que, no enredo, o protagonista passa por esse processo de amadurecimento a partir de conflitos e reflexões próprios da realidade. Assim, o desenvolvimento dos nativos digitais carece do esforço de se afastar das sedutoras facilidades disponíveis a um clique e vivenciar as dificuldades e os prazeres também explorados na obra de se lidar com os outros e com as próprias emoções. Porque quando o menino, digamos, tem essa atitude, de tirar os óculos para enxergar com mais clareza, ele vê isso como uma atitude libertadora, como uma descoberta libertadora. Ele se sentiu, enfim, livre para poder aí, ter a visão que ele deveria ter, o que ele gostaria de ter em relação a si próprio e em relação ao mundo. Então, é também uma imagem muito simbólica, né? E a gente pode perceber isso daqui. Porque a partir de conflitos e reflexões próprios da realidade, como a prof. Maíra havia colocado anteriormente, né? Porque com esse contato com a prima, esse ir passear na casa da prima, ele observar ali os adultos, né, em uma situação de convívio, e ele dentro daquele ambiente também, tentando se fazer perceber, enfim, todas essas situações que são características da realidade que fizeram com que ele tivesse, então, esse auge, né, na sua vida, nesse seu processo de autoconhecimento. Então, é basicamente isso que eu gostaria de falar para vocês. E aí, claro, né, como a gente já vem reforçando aí, desde o começo, apesar de nós já termos feito isso, né, ao longo da análise aqui, ter recuperado um pouquinho de cada um dos pontos, eu gostaria agora perguntar de vocês. O que vocês conseguem enxergar, então, considerando também que vocês chegaram a ler os dois pontos, de proximidade entre eles, ou algum outro comentário que vocês queiram fazer em relação às obras? Fiquem à vontade. Cadê a Joana? Eu sei que a Joana quer falar. Pode falar primeiro, desculpa. Eu gostaria de falar que eu me identifiquei muito com os dois pontos. Nossa, o do Felicidade Clandestina, principalmente. Sabe quando a gente compra uma coisa? Pode ser um livro também. E a gente esconde pra ter essa sensação de que aquilo é algo novo. Nossa! Joana, abre câmera. Peraí, deixa eu arrumar meu cabelo. Não, precisa arrumar não. E tirar o adesivinho que eu coloquei depois daquilo que você falou da dela. Eu também tinha essa mania de colocar o adesivo na câmera. Aí eu me identifiquei bastante com ela. Sobre esse ponto também, dá pra gente perceber a limitação que algumas pessoas têm do acesso, né, aos livros e à leitura, principalmente. O que uma biblioteca não faria na vida da Clarice, né? Não sei, da Clarice não, da personagem do conto. Porque ela dependia, para ela, aquela moça era uma privilegiada por ter um pai que era dono de uma livraria. Já o outro ponto, o do Miopia Progressiva, eu também me identifiquei porque
a gente sempre tem essa da expectativa dos outros sobre a gente. Então, às vezes, a gente tem várias desilusões, né? Às vezes, não, quase sempre, a gente se desilude com aquilo que o outro pensa da gente ou da forma como a gente nos apresenta. Então, acho legal também para em temas que são mais profundos, no sentido da imagem do outro, entendeu? Gostei muito dos dois contos. É isso aí. Ana? Bem, eu só acabei chegando depois da metade de todo o encontro, porque eu estava na educação física, mas assim, nesse Felicidade Clandestina, que ela fala sobre esse sentimento dela, quando ela lia o livro, na verdade, fingia que não ia ler, mas depois ia ler. Quando eu era pequena, e acho que até hoje, tem vezes que você vai ler alguma coisa, ou mesmo assistir algo, e assim, é tanta emoção que você sente que você fala, não, ainda não. Aí você passa um dia, você passa 2 dias, o negócio não sai da sua cabeça, você meio que você elabora 500 mil cenários, e isso faz você tão feliz de alguma forma que não faz sentido. E aí quando você finalmente vê, é como se toda essa emoção canalizasse em um único ponto e você vai serenamente. É uma sensação assim, feliz, é muito feliz. E o segundo me lembra de quando eu era bem pequenininha, em que esse menino ele tenta descobrir qual seria a fórmula para conseguir determinadas coisas. Ele quer que as pessoas aprovem ele, então ele tenta descobrir o que eu tenho que fazer para conseguir isso. Isso me lembra de quando eu era pequena e eu mesma fiz esse tipo de coisa. Eu ficava tentando observar o que eu fazia para conseguir isso aqui ou para conseguir aquilo ali. E isso é um fato que a gente tenta controlar a nossa realidade, a gente tenta controlar as outras pessoas, mas quando você para olhar de um ponto de uma terceira pessoa, parece algo que você está fazendo algo tão cru. Você está tentando manipular algo tão complexo usando ferramentas tão cruas. Carlão, abre essa câmera, por favor. Oi? Abre a câmera. Nossa, eu tô com 10% de bateria. Tá bom, manda ver. E assim, quando você lê no conto que ele teve que tirar os óculos, ele teve que deixar de tentar ver para conseguir de fato enxergar. É que você percebe que não importa quanto você tente, o mundo ele não pode ser regido apenas de lógica, não importa quanto você tente, digamos assim, tá para dizer o que vai acontecer no futuro, porque as possibilidades são infinitas. E não só o passado é algo certo, o futuro é algo infinito, mas o presente também é algo que também é imprevisível. A vida não é para você tentar viver numa fórmula específica, mas sim para você tentar experimentar todas as combinações possíveis e dessa maneira meio que você consegue encontrar um caminho para você. Olha que Clarice faz com a gente. Gente do céu, misericórdia. Na semelhança dos contos, eu também pude perceber a expectativa, né? Porque todo dia aquela menina ia lá na porta para ver se era aquele dia que ela ia receber o livro, né? Que seria emprestado. E todo dia quebrava a expectativa dela. Todo dia a expectativa dela era quebrada. E no menino também, porque dependia da estabilidade dos outros. Às vezes ele falava e era bem interpretado e tinha sucesso, e às vezes não. E quando ele vai na casa dessa moça, a parente dele, aí que quebrou de vez, né, a expectativa dele, tudo que ele criou. Exato, e isso também se relaciona a nós, né, no sentido de que nós também estamos em constante busca por aprovação. O tempo todo nós queremos ser aprovados, e isso também, indo um pouquinho além, né, de tudo isso que a gente já viu, mas às vezes essa busca por aprovação e o fato de você não conseguir controlar
as emoções, os comportamentos das outras pessoas e, consequentemente, não conseguir a aprovação delas, pode levar a mesmo uma perda de identidade de si próprio, né? E também, aí, falando em perda de identidade, quem foi meu aluno nos últimos temas que a gente trabalhou ali sobre... foi sobre o comentário que ela fez uma Farina sobre o tema de simulado, né? Sobre essa perda da identidade. Você tenta tanto se associar ou se aproximar do que os outros esperam que você seja, como você se apresenta, que você acaba se anulando, você acaba não conseguindo mais perceber quem você é. E a partir do momento que você tem aquele ponto e fala, não, a partir de agora eu não quero mais depender do que as pessoas esperam de mim. Eu vou ser quem eu tiver que ser, sem essa necessidade, sem essa tentativa de se enquadrar nos padrões que são apresentados para mim. E é isso que acontece com o menino. Quando ele percebe que não é possível prever, né, como a Hannah disse, não é possível aquilo prever o comportamento da outra pessoa, né, até mesmo as opiniões, não acaba nos deixando mais livres. Eu não tenho que atender essas expectativas, então eu me torno, assim, mais livre também. Eu queria... Ai, desculpa. Pode falar, depois eu falo. Não, é que o Daniel pediu para falar. Assim, então, um ponto de semelhança que eu vi nos contos é que tanto na felicidade clandestina como na miopia progressiva, os dois protagonistas, no caso da felicidade, a Larissa, né, em primeira pessoa, e na miopia o menino, eles amadurecem ao longo do conto, né? No final da felicidade clandestina, a Clarice fala que é o processo da menina virando mulher, né? No caso dela, né, virando mulher. E que é um amadurecimento muito grande, né? E no caso da miopia progressiva, também o menino amadurece consideravelmente, né? Porque no começo é aquilo de se preocupar como as pessoas veem a gente, né? No caso, como as pessoas viam ele, se ele fizer algo de um jeito, ele vai ser taxado de um jeito A, se ele fizer algo de outro jeito, ele vai ser taxado de um jeito B. E depois ele entende que não é por aí, né? Depois ele entende que ele tem que ser como ele é, independente do que as pessoas vão ficar, talvez, assim, cultuando ele ou não. Então também é um amadurecimento considerável, né? Então, e nos dois pontos eu vi, assim, lições, né, pra gente, tanto no primeiro como no segundo, né? No segundo, igual eu estive dizendo, no sentido da gente não deixar, assim, às vezes, deixar de fazer alguma coisa ou de dar uma opinião ou de tomar uma atitude por medo, né, do que as pessoas podem, às vezes, estar pensando da gente. E no primeiro, assim, no sentido da gente amadurecer com as experiências da vida, né, com as experiências da vida e fortalecendo a gente para poder a gente ser uma pessoa com, assim, uma história para contar, né? Mariana, pode falar. Certo. Quando a menina disse se eu era inteligente e não sabia ser inteligente ou não, dependia da instabilidade dos outros, eu acho que diz muito sobre a insegurança que a gente sente e sobre a dificuldade individual de autoafirmação. E aí ele usa dessa armadura, desse óculos, para poder tentar corresponder às expectativas que talvez nem sejam reais, que outras pessoas colocam nele. E isso me fez refletir muito, principalmente nessa idade que a gente está, jovens no caso, quantas vezes a gente não coloca armaduras justamente para suprir, para tentar mascarar toda essa insegurança que a gente sente. Quantas armaduras a gente não coloca, quantos óculos a gente não coloca para tentar corresponder a expectativas exteriores que às vezes nem são reais da forma que a gente imagina. Muito bem, só para complementar isso daí, ela está falando de que às vezes nem se trata aí do que as pessoas querem de nós, né? É porque aquilo, ele achava que a prima dele receberia como o presente de Deus, né? Porque ela queria muito ter um filho e ela não tinha, então ele achava que ele seria recebido de uma maneira muito
acolhedora, assim, ao extremo, ele seria animado e tudo mais. E isso não acontece. Ela fala, ok, você está aqui, então vida que segue. E aí ele até pensa, poxa, eu me preparei tanto para isso, eu tentei tanto me encaixar nos padrões que eu achava que ela exigiria de mim, quando na verdade não era nem isso. Eu acho difícil a gente não se identificar com os dois pontos. É muito difícil. E eu acho que uma das melhores partes de ambos é justamente essa questão da quebra das expectativas. Que enquanto no primeiro conto, as diversas quebras de expectativas no final culminaram em uma alegria gigantesca, e no segundo foi justamente por ter as expectativas quebradas e depois reconstruídas que ele pôde entender o quanto que a posição dele estava longe da realidade. O fato que o amadurecimento não é um processo fácil, mas ele é um processo necessário e que ele traz consequências boas para a vida das pessoas. Normalmente a gente sempre se refere a crescer, a amadurecer e envelhecer como algo que é assim, que é algo doloroso, e muita gente se refere a isso como penoso. Mas a gente não presta tanta atenção pelo fato de que isso também contribui para a nossa formação como seres humanos independentes, no sentido de que nós conseguimos viver por nossa conta. E a gente consegue entender que não dá para você atender as expectativas de todos, e mesmo que é impossível você deixar completamente, você ignorar completamente o mundo. Mas que a expectativa mais alta que você tem que atender, e a mais necessária, é a sua. Se você estiver satisfeito com você, então o mundo parece que ele se torna menos assustador. Tá vendo, meninas? Porque a gente tem que estudar pra caramba, que esse aí é o nível dos nossos alunos, tá vendo? Eu sempre falo, maior aglomeração de nerd por metro quadrado tá lá na Suzana Luz, viu? Não é possível. Muito obrigada, meninas. Professoras, querem falar mais alguma coisa? Querem agradecer? Meninas e Daniel, né, Daniel? Daniel foi o representante masculino aqui nessa live hoje, né? Querem falar mais alguma coisa? Querem acrescentar o quê, meninas? Bom, eu queria falar uma coisinha. Pode falar. Em relação... Abre câmera, Madou. Eu tirei uma figurinha também em cima da câmera sobre miopia progressiva. Eu vi de maneira como se eu tivesse quase uma ansiedade de ficar esperando, criando cenários, e eu me vi naquilo. Eu me vi muito naquilo em um período agora, meio que adolescente, de ter expectativas não só de escolares, mas com a família, em todo o meu ciclo, minha bolha social, em tudo aquilo ali que estava presente, um pensamento de preparar o futuro, de como que eu poderia chegar na aula, de como eu poderia conversar com o professor, de como que eu poderia tratar com aquilo, como que eu poderia usar uma roupa, vestir qualquer coisa. E eu me vi muito nesse ponto. E eu achei muito interessante, porque ele mostra que é uma criança no ponto, e ele depois tem uma perspectiva muito grande de como realmente ver o mundo, de como agir. E eu levei isso pra minha vida quando eu li, pra minha vida. Aí eu achei muito interessante. E sobre a felicidade clandestina da menininha, eu acho que sempre vai ter maldade, né? Sempre vai ter alguém que vai cair impedindo a gente de alguma coisa. E a gente pode desistir ou não. E eu vou torcer pra mim não desistir do meu sonho, porque eu tô colocando como isso. E é isso, gente, boa noite. Obrigada, Maria Eduarda. Aline, Maíra. Nossa, eu acho que só para finalizar mesmo, eu acho que a noite foi produtiva. E eu disse para vocês lá no começo, né, que hoje era um dia muito feliz para nós, porque é um dia em que faz com que nós reflitamos sobre várias questões que estão totalmente relacionadas a quem nós somos, no mundo, como nós nos comportamos. E eu acho que o objetivo dessa live foi alcançado, né? Eu acho que a gente conseguiu se transportar para o mundo da Clarice e passarmos a fazer parte dele também, né?
É bem isso mesmo. Muito obrigada, gente. Muito obrigada a todos vocês que ficaram até aqui, que nos ouviram. E temos a próxima em breve, né? Quer falar alguma coisa, Maria, que eu quero falar sobre as próximas? Aí eu não posso deixar de dizer aqui no final que essas falas de vocês foram a minha felicidade clandestina, porque acho que a gente descobriu o que é felicidade assim, com essas personagens um pouco, né? Que não é aquilo que às vezes a gente vê no Instagram, por exemplo, né? Mas é um negocinho assim que é difícil de falar e de mostrar numa imagem, mas agora assim, mais uma experiência para vocês entenderem, a gente entender junto o que é isso, né? Que não tem uma felicidade maior do que dar sentido às coisas que a gente faz, né? Assim, é como a Aline falou, parece que a gente conseguiu isso de um jeito assim muito extraordinário, identificação de vocês, compreensão e o envolvimento e o aprendizado junto, porque a gente está sempre aprendendo e essas personagens são as crianças que vão viver dentro da gente para sempre, né? Então, eu não falei, então estou encerrando só para não esquecer esse ponto, que o primeiro ponto tem esse nome, que é o nome do livro. Eu não falei, assim, muito sobre essa relação, mas eu acho que vai ficando claro à medida que a gente vai lendo, discutindo aí nas lives até, que é tudo em torno dessa, como vocês falaram, quebra da expectativa, o não previsto, onde que está essa felicidade, onde que está essa libertação. Então, é como se esse ponto espelhasse assim, essa ideia que vai reverberando nos demais pontos, né? Só tinha faltado isso na minha fala. Então, não tem palavras para agradecer assim, cada um de vocês, ali também Sul, foi assim, incrível. Realmente felicidade clandestina mesmo, tá? Então, gente, é o seguinte, eu tava aqui tentada a falar quais serão os contos que a Glaucia e o Neto vão trabalhar e os contos que eu e Carol Cussar vamos trabalhar. Mas eu não vou falar não, porque se eu falar quais são os contos, vocês acabam convergindo a leitura para eles e esquecem dos demais, né? Então eu vou deixar assim suspenso para depois vocês descobrirem. Agora eu quero já adiantar um percurso que eu vou mostrar o dia que eu e Carol fomos fazer a aula, fazermos a live, que é sobre como será que vocês acham que um autor compila os contos para formar um livro? Vocês imaginam quantos outros contos Clarice tenha escrito e publicado assim, em jornal e que não foram para dentro desse livro? Então, geralmente o que os autores fazem é captar um ponto, como as meninas colocaram aí, as professoras colocaram, em comum entre eles. E vocês vão observar, e eu quero que vocês, se quiserem reler, que eu sei que já teve gente aí que já leu inteiro, mas se quiserem reler, fiquem à vontade. Eu já li A Hora da Estrela 9 vezes, imagina, né? Com estudo, não é só leitura assim, fruição, com estudo, né? Não faz mal a gente reler livro. Tem vários livros que eu já li 2 vezes. Vocês vão observar que quase todos eles têm essa presença do adulto / infantil, né? Um conto aí que eu tenho paixão, sensação, confesso que quando a Maíra e a Aline falaram que iam pegar a felicidade clandestina, eu fiquei morrendo de ódio. Porque a felicidade clandestina era o que eu queria trabalhar, mas eu sou uma pessoa muito democrática, então deixei elas escolherem primeiro, certo? Então, o outro que me apaixona também é os desastres de Sofia. Aquele embate, sabe, dela criança frente ao professor. Talvez porque nós sejamos professores, vivamos num contexto de embate, porque é uma relação de amor e ódio, né? Hoje a minha aluna que passou lá a Magda, né, gente, que passou lá na Estadual de Campo Grande, foi o primeiro dia dela morando sozinha, né? Eu perguntei para ela que queria dar um presente de casa nova para ela, já mandei um presente para ela, e aí no final a gente conversou um pouquinho, ela falou assim: Su, eu te amo. Aí eu falei: você me ama, agora você me ama, né? E aí eu usei uns palavrões, né, porque a gente já tem uma trajetória de 5 anos como aluna e professora. Aí ela falou: não, agora que eu já passei, agora é mais fácil te amar, porque até então
A gente tem um medo de amar e na semana que vem você colocar um tema horrível e a gente tem vontade de te odiar. E assim, a pessoa me fala isso e eu penso logo lá nos desastres de Sofia, né? Porque ela não entende muito bem o próprio sentimento, ela não sabe se ela ama ou se ela odeia o professor, né? E ela olha características positivas e negativas. E isso que é muito clandestino. Às vezes a gente espera, como menino aí, que as pessoas somente nos amem. E aí é que tá, isso daí seria muito fácil. Se eu olhar pra minha filha e pensar, ela só me ama, olha que fácil, né? Pro meu marido, ele só me ama, olha que fácil. Para um desafeto, ele só me odeia, olha que fácil. Mas não, tem hora que a gente ama, tem hora que a gente odeia. Os sentimentos são clandestinos, eles não são perpétuos, fixados. É uma placa que você recebe e ponto final. E por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com todos os sentimentos, tanto do amor, quanto do ódio, quanto da compreensão, da incompreensão. E eu quero agradecer a todos pela participação. E é isso, Clarice faz essas coisas conosco. Parece um culto religioso quando a gente fala de Clarice Lispector. Boa noite a todos. E quiserem fazer mais algum comentário, podem fazer, mas eu vou dar por encerrada a nossa live. Eu vou deixar de gravar, inclusive, a partir de agora, tá bom? Muito obrigada a todos. Eu queria dizer que a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai amar muito uma professora, porque a gente não sabe o tema do simulado que vem. Esse é o meu último comentário. Ok. Tá vendo? Só foi o que eu falei. Então, pessoal, tchau, Su, tchau, Maíra, tchau, Aline, tchau, Godoelma, Monique. Muito obrigada por tudo. Tchau, Letícia, Sofia, Ana Paula, Joselina, Mariana, obrigada pelas palavras. Jamile, Edielique, tchau, Maria Eduarda, João Vicente, João Lucas, Adriano, tchau, boa noite. Aisha, boa noite, Arione. Maria Luísa Santana, tchau, 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 Bianca. Bianca. Tchau, tchau, professores, obrigada. Tchau, Adriano, obrigada a você. Tchau, Carlos. João Henrique, tchau, tchau.